3 coisas que estão te impedindo de emagrecer. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Anutri Taon, uma série de lives semanais onde eu ensino mulheres a emagrecerem de forma descomplicada, saudável e definitiva, mudando aqui, a mente para então conseguir fazer escolhas melhores para mudar o seu metabolismo e mudar o seu corpo, melhorar a sua autoestima, enfim, só coisa boa que vem por aí depois disso, quando a gente consegue emagrecer, mudando as atitudes através dos pensamentos, de como a sua mente funciona, tá? E também as escolhas alimentares que são consequências de um pensar mais atento, né? De prestar mais atenção nos seus pensamentos para mudar as suas atitudes. Para quem não me conhece, eu sou a Lana, sou nutricionista e o tema de hoje é esse: 3 coisas que estão te impedindo de emagrecer. Será que eu vou falar aqui hoje sobre alguns alimentos que pioram essa relação de emagrecimento, comida e emagrecimento? Será que tem algum alimento aí pior, vilão nessa história? Eu já te explico como é que vai funcionar isso, do que eu vou falar aqui hoje. Mas antes disso, se você tá aqui ao vivo, compartilhe essa live. Tem muitas pessoas que precisam ouvir isso que eu vou falar aqui hoje. Cada vez mais as pessoas vêm engordando. Isso tá crescendo muito, não só no mundo, mas aqui no Brasil tem crescido muito o número de pessoas que vêm aumentando, né, o número de pessoas obesas, sobrepeso. Isso é muito ruim para a saúde das pessoas, para a autoestima das pessoas, das mulheres aí que você conhece, que estão para baixo, com a autoestima lá embaixo, porque estão com excesso de peso, estão nessa luta aí contra a balança, mas estou aqui para te ajudar. Então compartilha aí, faz a sua parte, faz essa corrente do bem, compartilhando essa live com quem precisa. Se você tá pelo YouTube, clica no link da descrição do vídeo. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, vem pra cá, vem me seguir, que tem sempre assunto sobre nutrição, emagrecimento, saúde aqui. E você acaba vendo as lives aqui no ao vivo quando elas acontecem, tá bom? Combinado assim? Então vamos começar. Essas 3 coisas estão te impedindo de emagrecer. Então, será que eu vou falar de algum alimento, alguma coisa específica que impede seu emagrecimento, que atua no seu metabolismo e que acaba fazendo você engordar mais? Não, hoje eu não vou falar sobre nenhum tipo de alimento. Vou falar de 3 coisinhas que vêm antes disso, antes da hora de você escolher ali o seu alimento, de você, de fato, escolher se você vai comer ou não, tá? Começando pela famosa, né? Sempre falo dela aqui e sempre vou falar, porque essa é uma das chaves que a gente tem no nosso corpo, no nosso metabolismo, para fazer o nosso corpo trabalhar a favor do emagrecimento, que é a tal da fome, tá? Existem coisas, claro, alimentos que regulam melhor essa fome, porque fazem uma regulação hormonal no nosso corpo para que você consiga sentir menos fome, né, durante o seu dia. Então, como que você lida com essa fome no seu dia a dia? Você tenta adiar essa fome, né, quando você sente. Sentir fome é comum, a gente sente mesmo, é normal do nosso corpo sentir fome. E é um erro muito comum a pessoa que começa nesse processo, inicia ali, vou fazer uma dieta agora para emagrecer, vou ter que passar fome. Já vem esse pensamento já acoplado ali, né? Vou fazer dieta, vou passar fome. E não, se você já fez isso ou está fazendo isso, para tudo que tá errado. Não é assim que é para acontecer. Se você tá passando fome, você tá fazendo isso errado. É por isso que esse é uma das coisas, né, que impede o seu emagrecimento. Emagrecimento que você passa fome, você não aguenta fazer. Então, fazer essa regulação de fome é super importante para o andamento do seu emagrecimento. Então, primeira coisa que você precisa fazer nesse sentido é saber identificar realmente se você está sentindo fome. Parece uma coisa simples de se falar, né? Muito boba de se falar. Mas muitas pessoas não conseguem identificar se estão sentindo fome ou não. Existem outras coisas que elas confundem com fome e eu vou falar também aqui mais pra frente. Então, primeiro é você identificar se isso realmente é fome. O seu corpo te fala, o seu corpo dá sinais, você sente o roncar do estômago. Muitas pessoas não esperam, nem sabem que isso acontece, porque não esperam nem isso acontecer para comer. Então, sim, existem sinais que o seu corpo dá. Esse é um dos mais clássico que você sente, né? Que é sentir mesmo por que ronca, né? O estômago. O estômago tá vazio, então ele tá te pedindo comida. Esse é um sinal
físico de que você está com fome, essa fome normalmente vai crescendo, mas muitas vezes, né, quando você consegue fazer essa regulação de fome e que você sabe que você não vai falecer se você esperar um pouquinho, porque muitas vezes você tá na rua, vê aí se já aconteceu essa situação com você, você tá prestes a chegar em casa, tem meia horinha ali pra você chegar, 1 hora pra você chegar e você tá na rua e de repente bateu a fome. Só que dá aquela primeira sensação de fome, você já fica no desespero e aí você vai e compra qualquer coisa ali pra satisfazer aquela fome porque você não tá aguentando mais. Então você compra uma besteira, um salgadinho, uma coxinha, enfim, algo que não tá dentro ali do seu planejamento, porque você acha que essa fome você não vai conseguir regular. E sim, a gente consegue regular isso, a gente consegue ignorar um pouquinho essa fome e esperar. Não tô dizendo que precisa fazer isso sempre e que você precisa ficar lá morrendo de fome e o intuito é aqui falar mesmo que você não precisa passar fome. Mas quando você tem essa regulação, você consegue esperar um pouquinho mais e não exceder esse tipo de bobagem na rua, quando você realmente está com fome e você vai... Daqui a pouco você chega em casa, entendeu? Num tipo de situação desse jeito. Então, a primeira coisa é você saber identificar isso. Eu realmente estou com fome, meu estômago tá roncando, sim, é um momento de fome, posso esperar até chegar em casa, ou tô com a comida disponível, é hora de eu comer, isso é importante identificar. Segundo, você precisa comer alimentos que reduzam essa fome. Então, a fome é uma das coisas que atrapalham e impede o seu emagrecimento, porque justamente se você faz uma alimentação que você tem picos de fome o tempo todo, o dia inteiro, vai ser muito difícil você emagrecer, porque você vai estar comendo o tempo todo, né? Então, realmente, não, Alana, eu sinto fome mesmo, fome de roncar o meu estômago, praticamente o dia todo. Então você tá comendo muito errado. Isso é um super sinal de que a sua alimentação não tá favorecendo o seu metabolismo. O que que tá acontecendo? Você tá dando um combustível pro seu corpo errado. Ele se mantém, mantém você vivo, né? Independente do combustível que você vai dar. Só que isso vai acontecer de forma muito desregulada. E é isso que acontece. Você sente fome com mais frequência no seu dia, você vai comer mais vezes, né? Então, isso vai sempre aumentar e você vai sempre ficar nessa coisa de não conseguir emagrecer, tá? Então, como que você mata a sua fome, né? Nem pode nem falar essa palavra aqui que daqui a pouco cai a live. Com comida. A gente resolve a fome com comida. Não tem outra forma de resolver, né? A única coisa que se resolve com comida é a própria fome, a fome de verdade, a fome fisiológica. O que muitas pessoas fazem é usar outras coisas para matar essa fome. Exemplo, salgadinho, bolachinha, torradinha. Tudo isso na hora ali, na hora que você come, você tem essa sensação de saciação, porque tem diferença entre saciação e saciedade. Saciação é quando a gente come e na hora a gente se sente satisfeito. Saciedade é o tempo entre uma refeição que você faz e a próxima, né? Esse período, ele é muito curto, ele é mais longo, você tem que prestar atenção nisso. Se tá sentindo fome muito rápido, pode ter certeza que alguma coisa de errado tem. Se você come esse tipo de coisa constantemente, produto alimentício, né? Bolachinha, torradinha, pão, essas coisas pra... Na hora que você tem a fome, é isso que você come, você só vai aumentar esse estímulo de fome cada vez mais, tá? Eu mesma sou um exemplo falando de fome, né, que era a pessoa que não me aguentava de fome também o dia inteiro. Isso de acordar, sabe acordar e já querer comer alguma coisa, você não fala nem bom dia, já fala, tô com fome, você já vai comer. Então eu fazia o meu café da manhã, além do café da manhã, eu fazia um lanche da manhã, e aí mesmo assim chegava, e assim, todas essas refeições pra mim era um nível de fome muito grande, então eu já acordava com muita fome, já dava ali umas 2, 3 horas do meu café da manhã, já tava com muita fome de novo, chegava no almoço, então era desesperador. Então essa fome era muito constante pra mim. E eu vou te falar, não era que eu comia coisas muito que as pessoas falam que não é saudável, eram falsos saudáveis, né? Então eu comia meu pãozinho integral ali, tomava o meu leite, enfim, eu comia coisas teoricamente saudáveis, mas não nutritivas. Então, eu passei a modificar minha alimentação e mudei muito esses níveis que eu tinha de fome. Hoje em dia, por exemplo, eu consigo fazer jejum tranquilamente. Não tô falando que todas as pessoas, sempre deixo claro isso, não, que todo mundo precisa fazer, mas pra mim resolveu muito.
Porque eu consegui, mudando o tipo de alimentação, eu reduzi a minha fome. Então não é uma coisa que é sofrimento pra mim. Eu realmente não sinto, não tenho fome, então não vou comer. Então a regra é essa, né? Sentiu fome, come. Não sentiu fome, não precisa comer. Não é todo mundo que precisa tomar café da manhã. Não é a refeição mais importante do dia, como as pessoas dizem por aí, né? A refeição você vai comer quando você realmente o seu corpo tá falando com você, ele tá gritando com você, às vezes você não tá ouvindo. Então esses sinais precisam ser atendidos, né? Só que na hora certa. Se eu não tô com sinal de fome, eu não preciso comer. Então eu fazia muito isso, né? Eu comia essas coisas teoricamente saudáveis, bolachinha integral, principalmente torradinha integral, não tinha uma proteína ali, não tinha uma coisa consistente para que eu não sentisse fome. Então era café, lanche da manhã e almoço, essas 3 refeições com muita fome. E lógico, o restante do dia também. Mas essas 3 eram as principais. Quando eu consegui regular isso, mudando o tipo de alimentação que eu fazia, eu passei a sentir menos fome e aí eu consegui eliminar ali 2 refeições do meu dia, naturalmente, não foi algo forçado. Eu consegui eliminar o café da manhã, porque eu não sinto realmente fome quando eu acordo. E também lanche da manhã não precisa. Eu vou sentir fome lá, chegando agora meio-dia, 1h da tarde, é o horário que eu sinto fome. E detalhe, eu treino em jejum, tá? Lógico que isso demorou muito tempo para acontecer, foi uma adaptação que eu fiz, mas que o meu corpo respondeu super bem e que hoje eu faço e pra mim é tranquilo. Não é uma coisa que eu faço sofrendo, que eu passo mal, que eu fico sem energia. Não, muito pelo contrário, eu fico com muito mais energia hoje fazendo isso que eu faço. Então, isso eu tô te contando, não que você precise começar a fazer isso hoje, tá? Mas é uma possibilidade, é só pra te dizer que o seu corpo consegue se adaptar a isso. Você só tá passando por isso de sentir muita fome e achar que você precisa comer o tempo todo, porque você durante um tempo deu um tipo de combustível pro seu corpo que ele se adaptou a fazer isso. E ele se adapta às coisas que a gente faz, né? Então ele tá acostumado a um tipo de combustível, que são essas besteirinhas, essas bolachinhas, essas coisas assim. Quando você muda isso, não é logo de cara que essa mudança acontece. É lógico que das primeiras vezes que eu tentei fazer isso, eu mesmo assim acabei sentindo um pouco mais de fome de manhã e tive que segurar um pouquinho mais. Mas foi até que meu corpo conseguisse se adaptar e entendesse que o tipo de combustível agora que eu estava fornecendo para ele é que era o certo. E quando você tem reservas no seu corpo, quando você está falando de emagrecer, né? Se esse é o seu objetivo, você tá falando em queimar a gordura que você tem estocada no seu corpo. E aí, quando você dá comida o tempo todo pra ele não consegue queimar essa gordura que tá armazenada, tá? Então, pensa que ele tá trabalhando o tempo todo digerindo a comida que você come, né? Essa energia é direcionada para digerir essa comida e aí outras coisas no seu corpo ficam comprometidas. Geralmente, são pessoas que estão sempre cansadas. Então, eu não consigo fazer um exercício porque eu tô sempre muito sem energia, né? Pode ser por conta também da alimentação. Quando você faz uma alimentação ruim, o seu corpo tá gastando energia para lidar com essa comida ruim que você tá comendo. Então, mudar o tipo, né, de nutriente que você consome, o tipo de alimentação que você faz, modula muito isso, né? Muda muito essa realidade, você consegue sim sentir menos fome. E, por exemplo, pra mim hoje, de alguns 5 anos pra cá, que isso mudou bastante, intensificou bastante, se eu for contar hoje o tanto de vezes que eu sinto fome no meu dia, eu posso dizer pra você que tem dia que eu sinto fome mesmo, tá? Fome disso que eu tô falando, dos sinais, de sentir o estômago roncar, de sentir que o estômago tá vazio, 2 vezes por dia no máximo. Algum dia que eu sinto um pouco mais de fome, dependendo do que eu comi, 3 vezes por dia. Essa sensação de fome. E antes, isso era 5, 6 vezes por dia que eu tava sentindo. Então, sim, o seu corpo é capaz de modular isso, o seu corpo é capaz de regular isso, esses níveis de fome. E não é mentira falar que tem pessoas que sentem fome 2 vezes por dia, 1 vez por dia, algumas pessoas sentem também. Então, você sabendo modular a sua alimentação, você vai conseguir mudar esse nível de fome também. Bom Dia falou, qual horário das lives vai ficar salva? As lives são de terça e quinta,
Ao meio-dia e 27 é o programado. Às vezes eu entro um pouco atrasada, preciso regular mais esse horário, mas é por volta desse horário, meio-dia e meia, meio-dia e 40, tá? E sempre fica salva, gente. As lives de terça e quinta aqui do Anutri Tá On, vocês podem puxar, que tá sempre salva aqui. E no canal do YouTube também, tá tudo lá. Lá tá tudo mais organizadinho, né? Porque aqui no Instagram a gente vai postando outras coisas, posta foto, fica tudo meio bagunçado. Lá tá tudo por tema direitinho, vai ficar salva assim, tá bom? Sempre deixo salva. Bom, então, o seu corpo, ele precisa de um descanso. Então, como eu falei, se você, primeiro, sente fome o tempo todo, você tá dando comida o tempo todo, o seu corpo não descansa. Ele tá o tempo todo digerindo essa comida, você fica sem energia, né, sem disposição, porque ele tá o tempo todo lidando com comida. O seu corpo precisa descansar para fazer outras coisas, não é só isso que ele faz. Não é só digerir comida, né? Ele precisa atuar em outras coisas, inclusive queimar a gordura que você quer queimar. Se você quer emagrecer, você quer queimar a gordura que você tem estocada. O seu corpo precisa acessar isso, mas ele tá fazendo outra coisa enquanto você tá dando comida para ele. Então, a melhor sacada que você pode ter é fazer com que seu corpo direcione essa energia para queimar a gordura que você tem estocada. E isso você faz o quê? Comendo menos, só que você só consegue comer menos com qualidade, né, por muito tempo, quando você come os alimentos certos. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que tipo de alimento você sente menos fome, porque já falei isso sobre em outras lives, posso até vir aqui falar de novo, mas é que o foco hoje aqui da live é te falar que existem 3 coisas, né, que estão te impedindo de emagrecer, mas não especificamente da comida, e sim do mecanismo que acontece no seu corpo. Então, primeiro eu falei, a primeira coisa é a fome. Então, essa fome você precisa primeiro identificar e você precisa saber regular essa fome para que você consiga sentir menos fome e então comer menos e então emagrecer. É tudo uma consequência de ações que vão acontecendo por conta da escolha do alimento e vão te levar nesse processo para que você consiga comer menos, tá? Então, o seu corpo sempre você precisa sempre avaliar, sempre perceber o seu corpo. A gente tá o tempo todo na correria, a gente não ouve o nosso corpo. Às vezes o nosso corpo tá gritando, né? Água, por exemplo, eu sempre falo da água, eu sempre faço a live aqui, eu tô sempre com a minha aguinha. Por quê? O seu corpo dá sinais, isso é um exemplo, tá? Ah, Elana, eu não sinto sede. Muita gente fala isso pra mim. Pode parecer uma bobagem, mas muita gente se queixa disso. Eu não bebo água, quantidade certa, porque eu não sinto sede no meu dia. Você pensa que você não sente sede, porque sede pra você é só quando realmente já tá aqui, ó, que você não aguenta mais, você precisa sair correndo pra beber uma água. E não é. Por exemplo, agora eu tô aqui fazendo a live, sempre que eu tô falando ou atendendo paciente, enfim, no meu dia a dia, que eu tô conversando, a necessidade que eu tenho de água é maior, então eu tenho sempre a água ali do meu lado pra tomar. Se eu não deixar a água ali, se eu tivesse aqui fazendo a live e não tô com água aqui pra beber, eu vou ignorar isso porque eu não vou sair daqui, né, largar vocês aqui pra ir lá pegar um copo d'água. Então, isso eu estaria ignorando um sinal de sede, porque eu tô falando, eu tô sentindo, não tá assim desesperador, né? Dá pra eu aguentar, mas esse dar pra aguentar é o ignorar. Então, você tá ignorando a sua fome e a sua sede, então você acaba desidratando. Então, o seu corpo, ele dá sinais o tempo todo, ele grita às vezes, você não ouve, você não percebe. Então, na correria do dia a dia, a gente esquece até da gente mesmo, né, de olhar pro próprio corpo. E essa questão da fome é exatamente isso, é entender como que ele funciona, quais são os sinais de fome que eu tenho fisiológicos, que realmente não agora... Meu corpo tá pedindo pra eu comer, eu vou lá e como. Diferente de outras situações que eu vou comer simplesmente porque é uma fome emocional ou por outros motivos que eu vou falar aqui também que vocês vão entender. Bom, então o primeiro fator, né, que está te impedindo de emagrecer, pode estar te impedindo de emagrecer, é a fome. Saiba reconhecer e regular a sua fome através da sua alimentação. Segunda coisa que pode estar te impedindo de emagrecer, vontade. Então, eu falei da fome, como ela funciona, sinais fisiológicos, como você reconhece, tudo isso. Existe também a vontade. Todo mundo aí deve conhecer o que é uma vontade, a vontade de comer alguma coisa. Diferente da fome, na vontade, o seu estômago ele não tá vazio. Ele tá cheinho ali, às vezes, né, bonitinho. Você comeu, às vezes, faz pouco tempo. E do nada aparece uma vontade. A vontade ela tem essa característica, né? Não é que nem a fome que
O seu corpo precisou, ele vai dando sinais ali, vai crescendo essa fome, às vezes vem, às vezes vai, mas tá sempre ali, essa sensação. A vontade não, ela aparece e tá às vezes ali trabalhando, fazendo qualquer coisa e vem, me deu uma vontade agora de comer um chocolate, me deu uma vontade de comer, sei lá, uma batata frita. Vem do nada esse tipo de vontade. Às vezes, essa vontade também pode ser estimulada por estímulos visuais. Então, eu vi uma propaganda, eu vi alguém comendo, enfim, eu vi aquilo, né? Vi mesmo o alimento e eu falei, não, me deu vontade de comer isso. Ou pelo olfato, às vezes você tá você vai no shopping, você já comeu, você almoçou e foi pro shopping. Você deu uma voltinha lá, passou pela praça de alimentação, veio aquele cheirinho. Às vezes cheirinho de comida, às vezes um cheirinho de donut, às vezes um cheirinho, sei lá, de uma coisa muito gostosa. E aí isso te estimula, né? E aí você tem vontade de comer isso que tá te estimulando. Então isso pode sim ser estimulado pelo ambiente, mas às vezes essa vontade ela pode aparecer do nada. E diferente da fome, ela não vai te dar... não é crescente, ela não vai te dar esses sinais físicos, então ela também é fácil de reconhecer, porque você comparando uma com a outra, você entende as diferenças, mas você consegue ignorar, tá? Diferente da fome, onde a gente consegue ignorar um pouco a fome, como eu falei, se às vezes você tá num lugar que logo você vai comer dali 1 horinha, você consegue esperar, numa boa, né? Quando você treina isso, você consegue esperar de boa. A vontade... Você tem a sensação que você não consegue esperar, mas você consegue. Então, você consegue eliminar essa vontade, digamos assim, essa vontade de comer fazendo outras coisas. Você consegue se distrair. Então, uma dica que eu dou sempre é você fazer uma lista, né? Que é uma técnica de distração, onde você tem ali atividades que você faz no momento que você sente vontade de alguma coisa. E aí você ignora, você esquece, ou simplesmente você fala, não, você engana o seu cérebro, a sua mente, né? Você fala, vou esperar só mais um pouquinho, deu vontade agora, tô ali trabalhando, me deu vontade de comer um chocolate, vou esperar mais 1 horinha pra ver se essa vontade ainda vai ficar. Às vezes o que acontece, isso já aconteceu muito comigo, tá? De eu fazer isso, e aí chegar no final do dia... passar, você nem lembrar mais que você queria comer o chocolate. Aí você lembra, nossa, naquela hora deu vontade de comer chocolate. Mas aí, quando chegou a noite, não fez mais sentido pra mim. Então, você precisa saber também ignorar um pouco essa vontade, tá? Na hora que ela acontece. Não sair correndo e desesperar. Meu Deus, me deu vontade de comer chocolate, eu vou largar tudo que eu tô fazendo e vou lá comer. Não precisa fazer isso. Arruma alguma coisa pra se distrair, seja continuar trabalhando, seja fazer mesmo alguma atividade ali na hora que você consiga fazer, vai beber um copo d'água, vai se conversar com alguém, enfim, arruma uma atividade para se distrair e você pensar em outra coisa, que você vai ver que muitas vezes essa vontade, dá e passa, não é assim? Minha mãe falava muito isso pra mim, vontade dá e passa. Vai dar vontade que nem roupa, quando a gente quer comprar roupa, alguma coisa que a gente quer comprar, você passa no shopping, você vê, não, me deu uma vontade de comprar isso aqui, vou pensar mais um pouquinho. Aí você vai pra casa, parece que aquela vontade já não é mais forte daquele jeito, você começa a pensar nas consequências, mas eu já gastei com isso, já gastei com aquilo. No fim, aquela coisa que você queria comprar, que você foi estimulada a comprar porque você tava lá passeando no shopping, já nem faz mais sentido, você acabou, esqueceu, não quer mais. Não tem nem mais graça aquilo que você viu, que nossa, naquele momento parecia que queria tanto aquilo, já não tem mais graça. A comida é a mesma coisa, na hora parece que você vai, meu Deus do céu, precisa atender agora essa vontade. Mas se você souber ignorar isso, fazer outras coisas, muitas vezes, presta atenção nisso, essa vontade vai chegar e vai embora e você às vezes nem vai lembrar que sentiu, tá? Então precisa sim ignorar essa vontade, tá? Você consegue ignorar isso e fazer outra coisa. Então, mais pro final aqui eu vou falar também de um outro exercício. Isso aqui é um tipo de exercício, tá? Você anotar técnicas de distração, o que você pode fazer para se distrair nesse momento. Mas no final eu vou falar um outro exercício também que eu acho muito legal para você saber lidar com essas 3 coisas aqui que eu vou falar hoje. Bom, ao contrário do que muitas pessoas pensam também, a vontade, ela não é algo que precisa ser atendido a todo momento. É que nem criança, sabe? Quando criança tem vontade de tudo e você fala, você não vai comer isso agora, que não dá pra ficar comer ou dar um brinquedo ou fazer alguma coisa pela criança o tempo todo, tudo que ela quer. Quando a gente
se comporta desse jeito, atendendo às nossas vontades o tempo todo, não sabendo rejeitar essa vontade, a gente está agindo como criança, né? Como criança mimada, porque a gente acha, se vitimiza o tempo todo de que não, eu preciso atender essa vontade. Eu preciso, porque é vontade, eu quero comer isso, né? Eu tô com vontade. E aí o que muitas pessoas fazem é, não, eu não posso ignorar, o que eu vou fazer? Quando der vontade de comer alguma coisa, eu vou comer um pouquinho. Então eu vou lá e como um pedacinho aqui, no outro dia eu como outro pedacinho. Muitas vezes a quantidade realmente não é muito, mas por que isso é ruim? Por que você atender a sua vontade o tempo todo é ruim? Você está deixando a sua mente mesmo te controlar as suas ações, isso é péssimo para o emagrecimento, porque aqui eu tô sempre falando que é você que domina a sua mente, é você que dita as regras, entendeu? Da sua vida, o que você escolhe, o que você não escolhe. Quando você tem esse poder de escolha, você tem tudo. Então, não é que você não vai comer nunca, mas pense na pessoa que atende isso o tempo todo. E mesmo sem que for em exagero. Então, todo dia ali no trabalho, ela tem alguém que oferece uma coisa, ela aceita. Ela tá sempre chupando bala, né, pra ter aquele sabor doce. Então, por mais que sejam coisinhas pequenas, numa quantidade pequena, isso vai influenciar de uma outra forma. Você tá estimulando um comportamento repetitivo. Quando a gente estimula um comportamento e faz isso de forma repetitiva, a gente faz o quê? Adivinha? Cria um hábito, tá? O hábito, ele é criado, um bom hábito ou um mau hábito da mesma forma, repetindo. Eu posso muito bem criar um bom hábito fazendo coisas boas. Então, quero deixar de tomar meu café com açúcar, né? Que é uma coisa ótima de se fazer, que todo mundo acha horrível, ninguém quer nem tentar, muitas pessoas, porque acha horrível, mas é uma questão de hábito. E esse hábito só é criado quando você repete. Se eu repetir isso por 10 dias, você pode ter certeza, faça o teste e me conte depois. Repete por 10 dias tirar o café do seu açúcar. No 11º dia, acabou, você não sente mais essa vontade de sentir o doce no café, você acha até esquisito. E por que isso acontece? Repetição. Tudo que a gente vai criar hábito, a gente precisa repetir, tanto pro bom como pro ruim. Então, você ficar repetindo um comportamento ruim, negativo pro seu emagrecimento, que é esse comportamento de ceder sempre. Então, tudo bem, é um pedacinho de bolo que eu vou comer hoje? Ok, aí no outro dia tem um pedacinho de chocolate. Olha como todos os dias você está repetindo isso. Então, você acha que você sempre precisa disso. Por mais que seja pouco, você vai trabalhar aqui, ó, a sua mente para dizer para ela que não, eu preciso disso todos os dias. Eu preciso de uma dose disso todos os dias. Então, não, a partir de agora você vai fazer diferente, estimular a sua mente para comportamentos positivos. E sim, o momento que você for abrir uma exceção e comer alguma coisa fora da sua rotina, você escolhe. Né? Não é a sua mente que está dizendo para você que você precisa fazer isso. Você domina. Você tem o poder de decisão. Então, estimular esse tipo de comportamento repetitivo não é bom. Então, quando você se vitimiza, né? Se coloca nesse lugar de uma criança mesmo mimada, eu falo isso, tem gente que fica bravo comigo, mas é isso. A gente se coloca nessa posição de criança mimada, de que não, eu não posso jamais deixar de atender uma vontade minha, porque imagina, eu vou sofrer muito com isso. Sim, a gente precisa ter esses momentos de desapego, né? Porque tudo que a gente vai fazer de diferente na vida, se a gente quer resultado diferente do que a gente tem hoje, precisa fazer coisa diferente, tá? Então, atender as vontades o tempo todo não é bom. Passar vontade, sim, é saudável, é uma evolução para você. Você precisa fazer isso muitas vezes no seu processo de emagrecimento e saúde, tá? Porque você atender sempre significa que você não está no controle. Então, passar vontade muitas vezes é necessário. Por quê? Eu vou explicar, né? Por que muita gente acha isso cruel, eu vou te explicar por que não é. Porque se você não faz isso, você tá ali numa escolha entre passar fome e passar vontade. Quando eu atendo as minhas necessidades físicas mesmo, né, nutricionais, onde eu vou nutrir o meu corpo, eu vou dar para ele o que ele precisa, eu não preciso ficar passando fome. Então, voltando nessa questão da fome, né?
Quando eu atendo as minhas vontades o tempo todo, eu tô dando... Lembra que eu falei do combustível pro corpo? Eu tô dando um tipo de combustível, né, pro meu corpo, que não é o habitual dele, não é o que ele quer. Então, quando eu atendo a minha vontade, normalmente nunca é de uma coisa saudável. É sempre de uma coisa, de uma besteira, de um doce, de alguma coisa assim, de um fast food. Nunca é de uma coisa saudável. Quando eu faço isso, obviamente eu tô dando pro meu corpo um combustível que eu falei pra vocês que é um combustível errado, digamos assim. É um combustível que vai favorecer o seu metabolismo para que você sinta mais fome, vai desregular os seus hormônios. É isso que acontece quando você não consegue emagrecer. Você faz uma desregulação hormonal, então você precisa voltar isso pros eixos. Então, o que você prefere? Fazer uma alimentação, fazer escolhas que favoreçam que o seu metabolismo faça isso, né? Regule os seus hormônios, você sinta menos fome, você sinta mais energia, consiga fazer as outras coisas, consiga ter o controle ali das suas ações através da sua mente, dominando os seus pensamentos. Você prefere isso ou você prefere atender às vontades o tempo todo? Então, ou você passa fome, né? Você passa fome e atende vontades, porque eu comendo errado eu vou sentir mais fome. Ou você passa vontade, sim, algumas vezes, mas a sua fome, ela tá sempre regulada. Então, você não come várias vezes ao dia. Então, essa escolha, ela vai ter que acontecer. Aí, depende de você escolher uma coisa ou outra. O normal pro nosso corpo é que a gente sinta menos fome, fome com menos frequência no dia. Então, só voltei nessa questão da fome para você entender que essas coisas estão relacionadas, eu preciso identificar. Então, falei os sinais físicos da fome, falei os sinais da vontade, como você pode ignorar isso, que você ceder a esse comportamento, você tá criando um hábito negativo, tá? Então, essas foram as duas coisas. Primeira, fome. Segunda, vontade. Terceira coisa que pode estar impedindo o seu emagrecimento. A vontade, o desejo incontrolável por comer. Mas, Alana, vontade e o desejo incontrolável não é a mesma coisa? Não, tem algumas diferenças. A vontade, às vezes, como eu falei, é uma coisa que tá assim, você sentiu vontade, se você ignorar, com qualquer coisinha ali, que se você se distrair, pronto, já passou a vontade. O desejo incontrolável por comer é realmente o que o nome diz, né? Parece ser incontrolável. Não vou conseguir controlar isso, vou parar tudo que eu tô fazendo aqui agora. Vou lá, vou comprar esse doce, ou então eu vou pedir agora no iFood aqui rapidinho pra chegar. Porque você realmente tem essa sensação de que se você não fizer isso, sua vida tá até em risco, porque você precisa fazer naquela hora. E diferente da vontade também, você começa a sentir sinais físicos também. Então, assim como a fome, não de roncar o estômago, mas às vezes você sente aquela sensação na boca, às vezes você sente na garganta, às vezes você começa a salivar a sua boca. Então são coisas ali que vão te estimulando tanto que o seu corpo, né, essa vontade, esse desejo é tão grande que o seu corpo começa a responder isso mesmo fisicamente. Você começa a sentir isso fisicamente. Então você tem a sensação de que você precisa fazer isso nesse momento. Por isso que se diz incontrolável. Mas nada é incontrolável. Só é incontrolável no nosso corpo as coisas que não estão sobre o nosso domínio. Exemplo. As batidas do seu coração, você consegue controlar? É um movimento involuntário, você não controla isso. Se ele tá batendo, você não pode falar, agora bate menos, agora bate mais. Não, uma coisa que você não tá controlando, assim como o funcionamento ali dos seus órgãos, enfim, que tá acontecendo. Agora, a forma como eu penso, né? Eu penso e aí a forma como eu posso agir depois desse pensamento é totalmente controlável. Você pode achar que é incontrolável porque você não dominou isso ainda, né? É um treino da nossa mente. A nossa mente precisa ser treinada o tempo todo. Existem caminhos neurais ali que o seu cérebro entende nesse momento, porque é a forma como você conhece hoje, é a forma como você faz hoje. Então aquilo é conhecido para ele. Mas isso não significa que ele possa tomar outros rumos, né? Você não pode não conhecer isso hoje, mas quando você treina isso, você, nesse momento de desejo incontrolável por comer, você entende que não é incontrolável. Então, você vai, da mesma forma que você usa aquela lista, né, de distrações para desviar a sua atenção, o seu foco ali dessa coisa que você quer comer,
você consegue fazer isso com desejo incontrolável também. É um pouco mais difícil, porque realmente dá essa sensação de que eu preciso disso nesse momento, e geralmente são coisas muito específicas, né? Às vezes a vontade é só uma vontade de comer um doce, você nem sabe que doce que é, você só quer comer um doce. No desejo incontrolável, às vezes é uma coisa bem específica, né? Então eu quero comer esse hambúrguer agora. Então a pessoa vai lá, mesmo que ela já tenha comido, às vezes ela vai lá e come logo em seguida. Então esse é um desejo incontrolável, né? Que eu falei, parece ser incontrolável, mas a partir do momento que você consegue mudar, fazer essa modificação neural, que aqui na nossa cabeça a gente muda esse caminho, né? Então surgiu aquele pensamento de que não, eu preciso comer isso agora porque tem que ser agora, mas eu consigo entender que não precisa ser agora. Eu vou ignorar isso, fazendo outra coisa, me distraindo. Vou ver se realmente isso é uma necessidade de acontecer, porque eu conseguindo fazer isso, desviando esse pensamento, vai acontecer a mesma coisa que acontece com a vontade. A gente consegue distrair, né? Consegue entender que isso não é uma prioridade, que eu não preciso fazer isso agora, e pronto, você às vezes vai acabar esquecendo. É lógico que o desejo incontrolável por comer, ele é mais intenso do que a vontade, mas ele também pode ser controlado, porque como eu falei, pensamentos, né, e sentimentos a gente vai sentir, nem sempre a gente tá sob o controle, mas os pensamentos que a gente consegue não controlar quando eles vêm, mas a partir do momento que eles aparecem, a gente consegue tomar caminhos distintos a partir de quando a gente presta atenção nesse tipo de pensamento. Então, sentir vontade, vou esperar um pouquinho, vou esperar mais meia hora, à noite eu como. Então, isso vai passando, você se distraiu. Desejo incontrolável por comer, a mesma coisa. Você usa técnicas ali de distração, coisas que você pode fazer no momento que você sente isso. Então, eu gosto, essa lista mesmo de distrações, eu falo para os pacientes fazerem, né, de coisas que dá para você fazer ali no momento que você tá trabalhando. Você vai ter um tipo de lista, né, que você não vai poder sair, fazer coisas assim. Mas no momento que você tá em casa, são coisas que você pode fazer para distrair. Vai arrumar um armário, vai fazer alguma coisa, sei lá. Ocupa sua mente para que você desvie o foco do seu pensamento. Ele não vai conseguir pensar em duas coisas. Se você começa a agir e pensar diferente, né? Começa, aliás, desviar a sua atenção para outra coisa, ele vai focar naquela outra coisa. Ele não vai ficar nas duas, né? No comer e naquela coisa que você está fazendo. Pode fazer o teste que você vai ver que vai dar certo. Lógico, como eu sempre falo aqui, isso é um treino. Não é hoje que você vai começar a pensar assim e vai dar certo, tá? É por isso que eu falei que no final eu ia falar um exercício para vocês fazerem, que eu costumo aplicar também, que vai te ajudar nesse reconhecimento de fome, de vontade e de desejo incontrolável por comer. Então você vai pegar no seu dia ali, anota isso daí. Você tem que ter um caderninho pra live da Nutrital aqui, hein? Porque sempre tá rolando aqui. Sempre dou coisas práticas pra vocês aplicarem no dia a dia e ter resultado, tá? O objetivo é esse. Então, ali durante o seu dia inteiro, o que você vai fazer? Você vai pegar tudo isso aqui que eu falei, todas as definições de fome, vontade e desejo incontrolável. Se você pegou no final, assiste do começo. E aí você vai começar a observar isso. Quantas vezes no seu dia você sente de fato fome física? Começa a anotar. Fome física de roncar o estômago, de eu preciso comer agora. Anota. Quantas vezes no meu dia eu senti vontade? Então, você precisa ter isso fácil. Anota mesmo no bloco de notas do celular, né? Que é mais fácil. Sentir vontade, anota lá. Vontade, naquele dia. Uma vez. À noite também me deu vontade de tal coisa. Anota naquele dia também. Isso vai te ajudando a perceber que muitas vezes o que você julga ser fome é uma vontade, é esse desejo incontrolável. Então, você vai começar a comer menos no seu dia, quando você começar a treinar isso, você vai parar, né? Coisas que você não fazia antes, de parar e prestar atenção no que você tá pensando, e prestar atenção de, não, vou ignorar essa vontade agora, realmente não preciso fazer isso agora, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Se daqui 1 hora ou 2 horas eu quiser comer, eu vou lá e compro o que eu quero comer. Você vai perceber que você vai começar a ignorar mais isso, e a frequência de vezes que você come no dia, as besteiradas que você come no dia, elas vão diminuir consideravelmente fazendo isso.
E fome é uma coisa que você vai perceber, como eu falei no começo, que você sente poucas vezes no dia. Muitas vezes o que você fala que é fome é vontade, é desejo, ou é fome emocional, como eu já fiz live falando da fome emocional também. Mas a fome mesmo que o seu corpo tá pedindo, tá dando sinal, ela acontece pouquíssimas vezes no dia. Quando você consegue ainda controlar mais essa fome através da sua alimentação, para mudar o seu metabolismo, para mudar a sua regulação hormonal, menos vezes ainda você vai sentir. Lógico, como eu falei, volto a falar, isso é treino, né? Quando você começa a fazer isso, e quando você confunde esse tipo de... É muito comum, tá? Confundir esse tipo de... parece óbvio falar aqui. Não, mas eu sei o que é fome, eu sei o que é vontade. Não. Muitas pessoas confundem isso no dia a dia. E quando você confunde muito isso, você começa a ficar dando motivo ali pra você comer. Quando você começa a reparar, fazer esse tipo de exercício e prestar atenção mesmo em qual tipo de sensação você tá sentindo, você começa a dar menos desculpa pra comer, sabe? Não preciso comer isso aqui agora, deixa pra depois. E aí você vai conseguindo comer menos vezes ao dia. Então, o ideal é você fazer isso várias vezes na semana. Pega uma semana aí, fazer alguns dias, né? Como eu falei, não é fazer uma vez e achar que vai dar resultado. Isso demora, às vezes, pra você ter essa percepção da diferença de cada uma dessas coisas que eu falei. Mas isso acontece, tá? Isso é real, oficial, porque isso acontece na minha rotina. Eu trabalho muito isso com as alunas e com as pacientes. E realmente elas falam, gente, eu não tô sentindo tanta fome assim. Eu achava que, meu Deus, eu sentia fome 10 vezes por dia. Mas muitas vezes não era fome mesmo. Era essas outras coisas que tem aí durante o dia que a gente acha que precisa atender e não precisa. Para de se vitimizar. Para de que esse sentimento de criança mimada, de que não posso passar vontade, eu preciso comer tudo que eu quero. Não é bem assim que funciona. Se você ficar agindo desse jeito, você vai ficar reforçando esse tipo de comportamento. Então, vontade, a gente atende sim. Não tô falando que não é pra atender nunca. Nunca que eu tiver vontade de comer alguma coisa que eu gosto, eu vou poder comer? Óbvio que não, né? Eu atendo as minhas vontades também. Mas com que frequência que você tá fazendo isso? Tá fazendo isso sempre na sua rotina, todos os dias, sempre que aparece alguma coisa, você fala, não, é só um pouquinho, então tudo bem? Não, não é tudo bem só porque é um pouquinho. Lembra que eu falei que você tá reforçando um comportamento negativo pro seu emagrecimento. Comendo coisas que vai fazer você sentir mais fome. E aí, ó, esse ciclo não vai acabar mais. Não adianta querer comer pouco do que você foi feito para comer muito, é a primeira coisa, né? Uma coisa que eu aprendi é isso. A gente quer ficar comendo pouquinho das coisas que a gente já come hoje, né? Quando a gente entra nesse processo de melhora da alimentação, porque acha que o pouquinho vai resolver, mas a gente muitas vezes não consegue comer pouco do que foi feito para comer muito, porque essas coisas foram feitas pra gente querer comer mais, tá? E não adianta comer pouco de um combustível que para o nosso corpo não é o ideal. Então você vai ficar sentindo fome. Aí é o que eu falei, é uma escolha. Ou eu fico sentindo fome, né? Ou eu atendo todas as minhas vontades. Não tem como ser diferente disso. É tudo uma questão de escolha. Bom, então vou encerrar. Deixa eu ver quem que tava aí. Raymond, Paula, Sara, Otávio, Silvana, Francisca. Gente, muito obrigada por vocês que estiveram aí. Se vocês querem perguntar alguma coisa, muito bom sempre ver vocês por aqui. Fico muito feliz. Bom, então, encerrando o assunto de hoje, pra quem não quer perguntar, essas 3 coisas que podem estar impedindo esse emagrecimento, vocês viram que eu não falei de nenhum tipo de alimento específico aqui, né? Falei de 3 sensações que são reguladas, uma delas, lógico, que é fisiológica, mas as outras 2 reguladas totalmente pela sua mente. Quando você não conseguir trabalhar isso, o seu emagrecimento vai ficar difícil de acontecer. Começa a reparar mais nisso, faz os exercícios, testa, aplica, que com certeza vai acontecer igual aconteceu comigo, seus níveis de fome vai mudar, a sua frequência de fome no dia vai mudar, você vai passar a comer menos e aí, ó, o emagrecimento acontece de forma muito leve, que é isso que eu quero que vocês aprendam aqui. Emagrecer não é esse sofrimento que você parece que, meu Deus do céu, agora eu vou parar de viver. Não é isso, é muito pelo contrário, você vai viver muito mais, né? Então saiba fazer isso
fazer essas pequenas coisas para que esse emagrecimento caminhe assim da melhor maneira possível, tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero que isso tenha feito mais uma vez sentido na vida de vocês. E se fez algum sentido pra você, comenta aqui depois da live, coloca nos comentários, vou saber que você assistiu até o final, que você gostou, vai ajudar a melhorar meu conteúdo. Compartilha, envia pra alguém, compartilha nos seus stories, enfim, espalha, faz uma boa ação, porque muitas pessoas precisam muito ouvir isso. Como eu falei, muitas pessoas engordando, muitas pessoas ficando doentes, e você pode estar fazendo aí uma grande coisa pela vida dessa pessoa, tá bom? Vou encerrar aqui. Então, um beijo pra vocês, obrigada por todos que estiveram presentes aqui e até terça-feira em mais uma live da NutriTaon, tá bom? Beijo!